Kelly Cadanos, tem um leitor nosso aqui, um assinante, que diz que a urna com voto impresso é a cloroquina do jeito eleitoral. Você concorda? Eu concordo. Olha, eu vou ter que dizer que está correto esse seu leitor, viu? Olá, você que está nos assistindo. Esse é o Anexo 5, programa de política que reúne esses dois sites lindos, o Regra dos Terços, lá de Brasília, que está sendo representado muito bem aqui pela Kelly Cadanos. Kelly Diga olá, Cadano. Kelly. Olá, Galindo, do plural, né? A gente é tão bonito, mas tão bonito que até a nossa logo é parecida, entendeu? Tem o mesmo jogo de cores, então tudo muito combinando, né? Tudo muito igual. E eu já vou lembrar, antes que o Galindo esqueça, que você que está chegando agora tem que curtir o vídeo, tem que comentar, tem que se inscrever nos dois canais, ativar as notificações para ficar sabendo sempre que a gente estiver por aqui. A Kelly Cadanos é mais jovem, então ela sabe todo esse fraseado aí de se inscrever, apertar o sininho. Eu não sei muito bem. Eu falo apertar o sininho. A gente faz um tutorial para quem não souber, não tem problema. Mas justamente falando da sua juventude, Kelly, você não chegou a votar em papel. Não, nem quando eu ia com meu pai votar, eu votava em papel, já era o botãozinho mesmo. Eu, na minha primeira eleição, em 1992, foi quando estavam testando as urnas eletrônicas. Então, algumas urnas eram eletrônicas, outras em papel, e eu votei na de papel. Então, já tive essa sorte na vida. Para mim, tá bom. Quando você estava votando pela primeira vez, eu estava completando 1 ano de idade. Olha não só. preciso humilhar os leitores, os espectadores, não tem nada a ver com isso. Se eu sou velho ou não sou. Mas o fato é que... experiente. Experiência, exatamente. O fato é que em 1992 eu tive essa experiência e para mim bastou. Agora, eu lembro do meu pai, que em 1980 e tantos, era fiscal de urna dos partidos, dos candidatos, e passava a madrugada lá, assim, contando voto, e a gente lia no jornal num dia, no outro dia mudava, no terceiro dia ainda estavam apurando e mudava de novo, e agora vão chegar os votos da zonal tal. Será que a gente vai ter tudo isso de novo, esse drama, Kelly? Porque, meu Deus do céu, para que votar impresso a essa altura do campeonato? Pois é, veja só, Galindo, quem vem falando aí sobre voto impresso geralmente tem um padrão, né? O padrão de que tem medo de perder a eleição. E aí alega para voto impresso, para fraude nas urnas, para tudo quanto é tipo de coisa. Se você for ver nos Estados Unidos, foi muito parecido. Apesar de eles terem o voto impresso lá, também a fraude nas urnas eletrônicas e também no voto e no voto pelo correio, tudo isso foi questionado. Então, é uma estratégia de você minar a eleição, minar a credibilidade das eleições, né? Agora, se tem motivo ou não para isso, aí já é outra história, né? Porque é aquela coisa, né? O que importa é convencer, né? Se você está certo ou não na política, isso nem sempre importa tanto, né? A gente já sabe bem disso, né? O Bolsonaro, presidente atual do Brasil, ele diz que a atual, eu digo, né, porque a gente nunca sabe até quando vai mandar, do jeito que a coisa vai. Assim. Mas ele diz que se não tiver voto impresso, se não tiver voto em papel de um jeito ou de outro, é sinal de que pode não ter eleição. Ou seja, ele está de novo jogando aquela cartadinha dele, ó, é melhor vocês não brincarem com a democracia porque eu tenho o meu exército. Tem isso, né? O presidente Jair Bolsonaro ele tem um histórico, né, enfim, questionar a eleição, questionar o resultado das urnas. Em 2018 fez isso quando ele disse que não aceitaria outro resultado que não fosse a vitória dele, isso antes, né, da apuração, antes do dia das eleições. Recentemente, há cerca de 1 ano atrás, ele disse que tinha provas de que as urnas eram fraudadas, apesar de nunca ter apresentado essas provas, embora muita gente tenha pedido essas provas, ele nunca apresentou, ele meio que fingiu que esqueceu, que não era com ele, e agora está falando sobre voto impresso, chegou a fazer uma correspondência com o que aconteceu nos Estados Unidos, na invasão do Capitólio, para dizer que aqui seria muito pior se não tivesse uma forma de auditar as eleições. Isso pode ser explicado de uma maneira muito simples, né? Desde que ele assumiu o governo, ele nunca foi um presidente extremamente popular, né? A gente não pode classificá-lo como, né, um exemplo de popularidade na presidência da República. E mesmo essa pouca popularidade que ele tem, ele vem perdendo. E aí a gente tem vários fatores.
A gente tem o fim do auxílio emergencial, a gente tem os impactos econômicos da pandemia, que vai deixar muita gente sem emprego, que vai deixar muita gente precisando de dinheiro. A gente tem a própria pandemia, né? A gente está quase chegando em 500 mil de mortos, e óbvio que isso em algum momento vai cair no colo do presidente, né? A gente tem a CPI da pandemia fazendo isso. Então, é uma forma você questionar a eleição, questionar o processo eleitoral, questionar desde já o resultado que pode não ser favorável para você lá na frente. Isso ajuda a construir uma narrativa de que, mas a eleição não é tão segura assim, embora ele não tenha base para nenhuma dessas afirmações que ele faz, ele não tenha como provar nada disso que ele está falando, mas é um discurso de fraude que vai entrando no subconsciente ali das pessoas, né? E aí, quando lá na frente ele eventualmente questionar um resultado que não seja favorável a ele, a aceitação dessa ideia já vai ser muito mais fácil, né? Então é um caminho que a gente conhece bem, né? A gente já está dizendo isso desde agora, né? Que é o que ele vai tentar fazer em 2022. É aquela velha história do time de futebol que antes do jogo já está dizendo que o juiz é ladrão, né? Ou seja, se o tribunal não é confiável, se a organização da eleição não é confiável, como é que a gente vai confiar lá na frente no resultado? Mas voltando à analogia que a gente fez aqui na abertura do programa, que o Milton Fernandes, nosso assinante aqui do Plural, faz tão bem, que é a cloroquina do direito eleitoral, tem muito disso que você falou, né? Não tem prova de que a cloroquina funciona, mas você tem todo um discurso, uma narrativa que leva as pessoas, inclusive, a morrerem por tomar a maldita da cloroquina, né? No caso da democracia brasileira também, não tem provas de que as urnas foram fraudadas, muito pelo contrário. A gente teve já vários estudos, o TSE coloca as urnas em teste, né? Pede para os hackers tentarem violar o sistema. A UNB fez um estudo exaustivo nas eleições aí já em que a Dilma ganhou e mostrou que não teve fraude nenhuma. E a gente não tem nenhum motivo para isso. No entanto, a paranoia continua no ar. Inclusive, a gente lembrando que não é só a direita, né? O senador Requião aqui do Paraná, ex-senador, ex-governador, é um defensor do voto impresso de esquerda, ou seja, a paranoia pode estar em todos os lugares, né? Exato, né? E aí tem uma coisa interessante nisso, porque a gente tem uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que exige, né, o voto impresso em todas as urnas, que todas as urnas, quando você vai lá e digita seu voto, ela imprima esse voto e vá para uma caixinha ali, guardada, selada, ninguém vai ter acesso a esse voto, enfim. Então tem essa PEC tramitando na Câmara dos Deputados, a comissão especial já vai ser instalada nessa semana, então tem isso rolando no Congresso. E aí eu fiz uma matéria, inclusive, vou fazer aqui meu jabá, fiz uma matéria para o Regra dos Terços, inclusive vou deixar o link aqui na descrição, sobre o voto impresso. E aí tem duas coisas sobre essa matéria que me chamaram a atenção, conversando com especialistas sobre o assunto. A primeira foi uma explicação muito simples. Por que a urna eletrônica é segura e por que as pessoas podem ter a impressão de que ela não é? É um equipamento eletrônico, então a gente, né, tem ali uma certa dificuldade de confiar plenamente na tecnologia e não no papel, né, que a gente consegue pegar, enfim. Apesar disso ser meio que um contrassenso nesse caso, mas enfim, tem esse componente. Mas a gente não pode pensar a urna eletrônica como se ela fosse um computador, porque ela não é conectada à internet, ela não é conectada à rede. A gente tem que pensar a urna eletrônica como se ela fosse uma calculadora, que é um dispositivo eletrônico, mas você não consegue invadir uma calculadora, você não consegue hackear uma calculadora, não é tão simples assim. Então, essa é a analogia que a gente tem que fazer quando vai falar sobre urna eletrônica. E outra coisa que também me chamou a atenção, que eu perguntei, né, para uma advogada eleitoral, eu falei assim, tá, mas assim, a gente está falando aqui que a urna é segura, etc., a gente não está trazendo de volta o voto impresso em cédula de papel, a gente está falando em simplesmente imprimir o que você digitou na urna. Qual que é o mal nesse ponto, né? Por que isso é ruim, né? Se é só imprimir e ninguém vai ter acesso na hora a esse papel, o eleitor não vai levar para casa, não é uma coisa que todo mundo vai olhar, enfim, qual que é o problema? E aí ela me explicou, ela falou assim, olha, a partir do momento que você altera a Constituição para dizer que você vai obrigar todas as urnas eletrônicas a imprimirem voto a voto para garantir o sistema seguro de votação, você está dizendo que tudo que veio antes disso não era seguro. E aí você abre um caminho para você questionar tudo que veio antes disso. E aí que está o problema, você deslegitima eleições passadas. E isso pode ser muito perigoso.
Então, tem esses dois aspectos que eu acho que são os que mais chamam a atenção nessa discussão, né? Você querer dizer que, ok, então tudo que veio até aqui não era seguro. Mesmo a eleição do presidente Jair Bolsonaro, ele que tanto defende, né, o voto impresso, não só a eleição para presidente, mas as dezenas de eleições que ele já ganhou como deputado, né? Dezenas não, mas ele passou muito tempo no Congresso. Então, todos esses votos também não valem, né? Então, essa acho que é uma discussão interessante também. Kelly, o que mais me assustou nessa tua descrição aí é saber que você acredita em calculadoras. É a minha única opção, porque eu não sei fazer conta. Então, você só tem essa opção. Mas você não sabia que as calculadoras estão sendo manipuladas, inclusive, pelo pessoal de Moscou, para que você tenha resultados errados desde a tua infância? Nossa, será que é um atentado comunista ao saber? Eu estou preocupada agora. Então, se eles implantarem esses chips nas calculadoras, eu não duvido de mais nada, portanto, eu acho que a gente tem que tomar todo cuidado com as nossas urnas também. Agora, falando sério, né? Lógico, eu também já me perguntei muito sobre isso, inclusive já achei em algum momento que era necessário, mas a gente tem que, em algum momento da nossa vida, acreditar nas pessoas que estudam aquilo mais a fundo do que você, né? Assim como eu estou aqui na minha casa e acredito que o engenheiro, o arquiteto que puseram as vigas no lugar certo e, portanto, que a casa não vai cair, usaram a areia e o metal certo para fazer tudo, não vou ficar duvidando do que eles fizeram. Eu também tenho que acreditar que as pessoas que entendem de informática, que entendem da construção dos sistemas, dos softwares, etc., entendem mais disso do que eu e, portanto, quando elas falam que o sistema é seguro, a minha tendência deve ser acreditar que sim. Assim como também quando o médico diz que cloroquina não funciona contra a Covid, eu acho que é meu dever, né, acreditar que eles que estudaram isso sabem mais do que eu. Tem mais uma coisa ainda, né, Galindo? Porque a minha mãe tem um ditado que é ótimo, que ela fala que quando você tem um segredo entre duas pessoas, você tem que matar uma, porque senão esse segredo ele vai sair dali desse círculo. Então, agora imagine só você fraudar uma eleição presidencial. Quanta gente precisa estar envolvida num esquema que vai fraudar as eleições, vai roubar as eleições através da urna eletrônica de um determinado grupo político. E até hoje ninguém abriu a boca. Olha, né? Muito pouco provável, né? Mas, Kelly, se eles conseguiram fingir que levaram o homem à lua, acho que você tem que acordar e ficar mais esperto. Acho que o YouTube vai banir esse vídeo, porque a gente está falando sobre. A gente está sendo irônico, mas a gente está falando de muita coisa que vai fazer. Nossa, aqui é desinformação, olha só, não vai dar não. Então aproveitem, vocês que assistiram, eu tenho que compartilhar muito rápido esse vídeo, porque daqui a pouquinho o YouTube vai banir. Viralizem antes que a Globo tire esse vídeo do ar. Isso. Kelly Cadanos, sempre uma honra e um prazer falar com você aí. A Kelly Cadanos, direto de Brasília, eu aqui, direto de Curitiba, que a gente fala todas as quartas-feiras sobre política nacional, tentando trazer um pouquinho de descontração para esse momento horroroso da vida nacional, como a gente estava falando, né? Quase 500 mil de mortos. A gente sabe que está pesado para todo mundo e a gente sabe que esses assuntos todos são muito sérios, mas a gente tem que tratar com um pouquinho de leveza, porque senão, pelo amor de Deus, como é que vai ser a vida, né, Kelly? Pois é, como que vai ser a vida. E eu queria aproveitar e fazer mais um jabá. Hoje eu tô cheia, eu tô muito jabazeira hoje. Eu vou fazer mais um jabá aqui, porque nessa semana a gente vai estrear no Regra dos Terços um podcast sobre literatura. Então, sexta-feira, a partir das 7 da manhã, no nosso canal. O nome do podcast é Papo do Avesso. É uma digamos assim, um passo além em um projeto que eu já tinha com a Eline, uma amiga minha, colega. A gente tem a página Sonhos do Avesso, onde a gente publica as nossas crônicas, e a partir de agora a gente vai ter o podcast, a gente vai conversar com muita gente legal, muitos autores bacanas. A primeira vai ser a própria Eline, porque ela também é escritora, tem um livro publicado, a gente vai falar sobre esse livro e falar um pouco sobre depressão e compulsão alimentar. E na semana que vem a gente vai trazer o Pedro Gabriel, da página Eu Me Chamo Antônio. Então já fica aí o convite para todo mundo se inscrever aqui no canal para ficar sabendo quando estrear o podcast. Vou ouvir com certeza. Kelly, vocês são ótimos. Quem não conhece o Regra dos Terços ainda está ouvindo esse vídeo aqui pelo plural, por favor, vá no Regra dos Terços, se inscreva lá, porque de fato o trabalho que a Kelly, o Eric e o pessoal fazem lá
é de primeira para quem quer saber tudo sobre Brasília, sobre literatura, sobre o mundo, o universo, a vida e tudo mais. Então, por favor, façam esse caminho do plural para a regra dos terços, e para quem está do outro lado também, por favor, o plural não é tão ruim assim, venham para cá também. Gente, Linda, legal. quarta-feira... até que presta. Quarta-feira que vem a gente está aqui de volta. Kelly, um beijo para você aí. Até a próxima.